Batalha de Ramadi, 2006. Essa foi a batalha da qual eu participei, na Guerra do Iraque. Fui membro da Companhia Sede, 2ª Brigada, 28ª Divisão de Infantaria. Eu estava no pelotão de escoteiros deles, porque eu era franco-atirador qualificado. Bem, eu não era sniper qualificado porque eu não tinha me qualificado com o meu fuzil em pelo menos 10 anos. Eu ainda estava no pelotão escoteiro porque tinha frequentado a escola de franco-atiradores. Eu também tinha frequentado a escola de reconhecimento de longo alcance, o que costumava ser conhecido como recondo. Agora eles chamam isso de vigilância de longo alcance. Agora, o grande equívoco, a base operacional avançada não se chamava Ramadi. Todas as estradas em Al-Anbar passavam por Ramadi, eles chamavam a base operacional avançada, Junction City. A do outro lado do rio, que ficava na cidade de Ramadi, que estávamos na periferia, se chamava Base Operacional Avançada Blue Diamond. Esta é a batalha onde ganhei meu distintivo de homem de infantaria de combate. 11 artefatos explosivos improvisados, 2 ataques de franco-atiradores, uma granada impulsionada por foguete saltando do meu 1V. Sim, nunca foi maçante. Isso sem contar os foguetes e morteiros que foram disparados contra a base operacional avançada. Não acredito que as pessoas entendam o que é ter alguém querendo te matar todos os dias. Então, quando alguém me diz que algo é perigoso, você terá que desculpar o olhar em comparação com o que, no meu rosto. Esta é a experiência de vida que realmente redefiniu como eu olhava para o mundo. Depois de ver o que essas pessoas fariam umas com as outras, nem tentando me matar, mas umas com as outras, percebi que existe um verdadeiro mal neste mundo. A Batalha de Ramadi foi travada durante a Guerra do Iraque de março de 2006 a novembro de 2006, pelo controle da capital da província de Al-Anbar, no oeste do Iraque. Uma força militar conjunta dos Estados Unidos sob o comando da 1ª Brigada de Combate, 1ª Divisão Blindada e forças de segurança iraquianas lutou contra insurgentes pelo controle de locais-chave em Ramadi. A estratégia da coalizão baseou-se no estabelecimento de uma série de bases de patrulha chamadas postos de operação de combate em toda a cidade. Oficiais militares dos Estados Unidos acreditam que as ações insurgentes durante a batalha levaram à formação do Despertar de Anbar. Em agosto, os insurgentes executaram um sheik tribal que estava incentivando seus parentes a se juntarem à polícia iraquiana e impediram que seu corpo fosse enterrado de acordo com as leis islâmicas. Em resposta, os sheiks sunitas se uniram para expulsar os insurgentes de Ramadi. Em setembro de 2006, o Sheikh Abdul Sattar Abu Risha formou o Conselho de Salvação de Anbar, uma aliança de aproximadamente 40 tribos sunitas. O CEO da Marinha dos Estados Unidos Michael Amonsor recebeu póstumamente a Medalha de Honra por ações durante a batalha. Em 29 de setembro de 2006, ele se jogou sobre uma granada que ameaçou a vida dos outros membros de sua equipe. Monsoor já havia sido premiado com a Estrela de Prata em maio por resgatar um companheiro ferido na cidade. A batalha também marcou o primeiro uso de bombas de cloro pelos insurgentes durante a guerra. Em 21 de outubro de 2006, insurgentes detonaram um carro-bomba com 2 tanques de cloro de 100 libras, ferindo 3 policiais iraquianos e um civil em Ramadi. Fundo. Mais informações. Batalha de Ramadi, 2004. Desde a queda de Fallujah, em 2004, Ramadi era o centro da insurgência no Iraque. O Estado Islâmico do Iraque, um grupo de frente da Al-Qaeda no Iraque, havia declarado a cidade como sua capital. A cidade de 500 mil habitantes, localizada a 110 quilômetros a oeste de Bagdá, era um território contestado entre as forças americanas e os insurgentes. A lei e a ordem haviam quebrado, e as batalhas de rua eram comuns. Prelúdio. Desde 2005, a 2ª Brigada, 28ª Divisão de Infantaria tinha responsabilidade pela área de Ramadi.
A Brigada da Guarda Nacional do Exército da Pensilvânia tinha 2 batalhões de infantaria anexados, 1º Batalhão, 56º Regimento de Infantaria e o 3º Batalhão, 8º Regimento de Fuzileiros Navais. Após uma eleição local iraquiana muito promissora, com mais de 80% de comparecimento às urnas e o sucesso da 28ª Divisão de Infantaria em recrutar 671 recrutas da polícia iraquiana, a Al-Qaeda no Iraque atacou a cidade para ataques. Em 5 de janeiro de 2006, a Al-Qaeda no Iraque conduziu um atentado suicida que matou 56 recrutas da polícia iraquiana e a 2ª Brigada, oficial tribal e de engajamento policial da 28ª Divisão de Infantaria. Poucos dias depois, a Al-Qaeda assassinou metade dos líderes tribais do Comitê Popular de Anbar. A Al-Qaeda no Iraque e combatentes aliados tomaram grandes partes de Ramadi após ataques complexos no centro da cidade. A 2ª Brigada, 28ª Divisão de Infantaria conduziu varreduras do tamanho de batalhões de bairros, matando centenas de combatentes inimigos, mas as áreas seriam rapidamente reocupadas pela Al-Qaeda no Iraque depois que a 2ª Brigada, 28ª Divisão de Infantaria retornou às suas bases operacionais avançadas. A 2ª Brigada, 28ª Divisão de Infantaria sofreu pesadas baixas, perdendo a vida de 82 soldados e teve mais 611 soldados feridos. A brigada tinha inteligência limitada sobre o inimigo e estava com poucos recursos para a tarefa em questão. Grandes áreas da cidade não tinham presença dos Estados Unidos. Os soldados da brigada eram atacados em média 20 vezes por dia. Ciente da deterioração da situação de segurança, o comandante da Força Multinacional, Iraque, General George W. Casey Jr., cancelou uma transição de responsabilidade para as forças iraquianas e determinou que a 2ª Brigada, 28ª Divisão de Infantaria seria substituída por uma força muito maior dos Estados Unidos no final de sua turnê em junho de 2006. O general Casey selecionou a 1ª Brigada de Combate do coronel Sean McFarlane, 1ª Divisão Blindada para aliviar a 2ª Brigada da 28ª Divisão de Infantaria. A Brigada de Combate seria aumentada por numerosas forças, incluindo 2 batalhões da 2ª Brigada, 1ª Divisão Blindada e várias forças de operações especiais, predominantemente SEALS da Marinha dos Estados Unidos. O 1º Batalhão, o 56º Regimento de Infantaria e o 3º Batalhão, 8º Regimento de Fuzileiros Navais completariam sua jornada sob o comando do coronel McFarlane. Fuzileiros navais durante uma operação para prevenir e interromper a atividade de insurgência em Ramadi, 25 de abril de 2006. Chegada da 1ª Divisão Blindada e condução da batalha. No início de junho de 2006, a equipe de combate da 1ª Brigada da 1ª Divisão Blindada e vários anexos foram enviados para a área de Ramadi a partir de Tal Afar e assumiram a responsabilidade do espaço de batalha da 2ª Brigada de Combate, 28ª Divisão de Infantaria. Rumores de uma ofensiva já haviam chegado aos 400 mil cidadãos da cidade que temiam outro ataque ao estilo Fallujah. Mas o comandante norte-americano da 1ª Brigada de Combate, 1ª Divisão Blindada, Coronel Sean McFarlane, decidiu levá-la devagar e suavemente, sem usar apoio aéreo pesado, artilharia ou fogo de tanque. Os tanques eram usados para proteger os soldados contra dispositivos explosivos improvisados e eram fundamentais para atingir insurgentes e franco-atiradores. Em 10 de junho, soldados americanos haviam isolado a cidade. Os ataques aéreos dos Estados Unidos em áreas residenciais estavam aumentando, e soldados americanos saíram às ruas com alto-falantes para alertar os civis sobre um ataque feroz iminente. O conceito, descrito pelo Major Matthew Van Wagenen, do 1º Batalhão, 37º Regimento de Blindagem, era deixar a cidade intacta. O objetivo da operação era cortar o reabastecimento e os reforços para os insurgentes em Ramadi, ganhando o controle dos principais pontos de entrada na cidade. A 1ª Brigada de Combate,
Primeira Divisão Blindada também planejava estabelecer novos postos avançados de combate e bases de patrulhamento em toda a cidade, saindo de suas bases operacionais para engajar a população e estabelecer relações com as lideranças locais. Em 7 de junho, por meio de rastreamento de inteligência, Abu Musab al-Zarqawi foi localizado e morto pelas forças dos Estados Unidos em um ataque à bomba guiado com precisão nos arredores de Bagdá, junto com outros 5 insurgentes. Em 17 de junho, houve várias escaramuças com os insurgentes que mataram 2 soldados americanos. Hospital Geral de Ramadi capturado. A polícia iraquiana se prepara para entrar no Hospital Ramadi, 5 de julho de 2006. No início de julho, uma unidade sob o comando da 1ª Brigada de Combate, 1ª Divisão Blindada e forças iraquianas, conseguiu avançar o suficiente para a cidade para capturar o Hospital Geral de Ramadi. Os fuzileiros navais informaram, por meio de evidências verificadas, que membros da Al-Qaeda no Iraque estavam usando o prédio de 7 andares, equipado com cerca de 250 leitos, para tratar seus feridos e disparar contra as tropas americanas na área. Na conclusão da operação, as forças americanas tomaram fogo pesado de franco-atiradores dos insurgentes que escaparam. Formação do Conselho do Despertar de Anbar. Em 21 de agosto, insurgentes mataram Abu Ali Jassim, um cheque sunita que havia encorajado muitos de seus membros da tribo a se juntarem à polícia iraquiana. Os insurgentes esconderam o corpo em um campo em vez de devolvê-lo para um enterro adequado, violando a lei islâmica e irritando os membros da tribo de Jassim. Depois disso, 40 cheques de 20 tribos de Al-Anbar organizaram um movimento chamado Sava al-Anbar, Despertar de Anbar. Em 9 de setembro, o cheque Sitar organizou um conselho tribal com a presença de mais de 50 cheques e do coronel Shane McFarlane. Durante este concílio, Sitar declarou oficialmente o despertar de Anbar em andamento. Pouco depois do concílio, as tribos começaram a atacar os insurgentes da Al-Qaeda no Iraque e nos subúrbios de Ramadi. Em outubro, quase todas as tribos do norte e oeste de Ramadi se juntaram ao despertar. Em dezembro, os ataques caíram 50%, de acordo com os militares dos Estados Unidos. Setembro a outubro. Em meados de setembro de 2006, o 1º Batalhão, 6º Fuzileiros Navais, 16, exonerou o 3º Batalhão, 8º Fuzileiros Navais no oeste de Ramadi. O comandante do batalhão, Tenente-Coronel Journey, deslocou suas companhias por toda a cidade. A Companhia Alfa foi enviada para o Outpost VA, um posto avançado de combate perto de um grande prédio de 7 andares. A Companhia Bravo assumiu posição no centro de governo de Ramadi e a Companhia Charlie foi enviada para o posto avançado Hawk, o principal posto avançado de combate em torno do Hospital Geral de Ramadi. Operadores da Força Delta da Força Tarefa Verde e operadores da DEVGRU da Força Tarefa Azul montaram operações de derrubada contra alvos da Al-Qaeda com base em inteligência de alto nível. No final de setembro, funcionários do Pentágono anunciaram que as tropas da 1ª Brigada, 1ª Divisão Blindada, teriam sua turnê estendida por 46 dias. Esta extensão foi ordenada para dar à Brigada de Desoneração, à 1ª Brigada, 3ª Divisão de Infantaria tempo para se preparar para o seu destacamento no início de 2007. Em meados de outubro, um dos 6 realizou sua primeira grande ofensiva, tomando o grande prédio na 17th Street, no bairro de Jumaia, onde estabeleceram a estação de segurança da 17th Street. Este foi o primeiro posto avançado conjunto fuzileiro naval iraquiano na cidade. Em meados de outubro, a Al-Qaeda anunciou a criação do Estado Islâmico do Iraque, ISI, com Ramadi como sua capital, substituindo o Conselho Mujahideen Shura pela Al-Qaeda no Iraque. Incidente de novembro. Durante intensos combates entre 13 e 15 de novembro,
as forças dos Estados Unidos teriam matado pelo menos 30 pessoas, incluindo mulheres e crianças, em um ataque aéreo no centro de Ramadi. Entrevistas de um correspondente não identificado do Los Angeles Times em Ramadi apoiaram declarações de testemunhas oculares de que houve mortes de civis durante os combates. Moradores disseram que as casas em um antigo quartel de oficiais do exército iraquiano foram destruídas, incluindo uma que estava sendo usada como cibercafé. Fotos de notícias mostraram corpos de civis supostamente mortos pelas forças da coalizão. Um porta-voz da Marinha contestou o relato, dizendo que um ataque aéreo em 14 de novembro teve como alvo uma ponte a leste de Ramadi e que houve muitas vítimas insurgentes no ataque. Ele disse que, nos dias 13 e 14, as forças da coalizão mataram 16 supostos insurgentes, que estavam colocando artefatos explosivos improvisados e disparando morteiros e granadas impulsionadas por foguetes, em combates em 3 incidentes separados em Ramadi. Pelo menos um soldado americano também foi morto nos combates. O porta-voz não respondeu a perguntas sobre o número de mortes de civis, mas admitiu que muitas vezes é difícil para as forças da coalizão distinguir entre insurgentes e civis e não confirmou ou negou que alguns danos colaterais possam ter ocorrido. Ele também não respondeu a perguntas feitas pelo The Times sobre o número de casas destruídas ou tiros de tanques disparados nos combates. Resultado: em meados de novembro, pelo menos 75 soldados e fuzileiros navais americanos foram mortos, juntamente com um número desconhecido de soldados e policiais iraquianos. O comandante dos Estados Unidos, Coronel McFarlane, disse que 750 insurgentes foram mortos em combates em Ramadi e que suas forças garantiram 70% da cidade. As intensas batalhas de outubro e novembro de 2006 eliminaram em grande parte a Al-Qaeda da cidade. Os militantes sobreviventes fugiram, com equipes deles aparecendo em Bagdá e em outros lugares, enquanto outros se fundiram na população. O relatório Devlin. Dois anos antes da batalha, em 2004, o então comandante da guarnição da Marinha, Major-General James Mattis, afirmou que, se Ramadi cair toda a província, Al-Anbar vai para o inferno. 2 anos depois, um relatório confidencial escrito pelo coronel da Marinha Pat Devlin em agosto de 2006 e vazado para o Washington Post em meados de setembro de 2006, disse que Al-Anbar havia sido perdido e não havia quase nada que pudesse ser feito. Devlin era o chefe de inteligência das unidades da Marinha que operavam na província. O relatório disse que não apenas as operações militares estavam enfrentando um impasse, incapazes de estender e manter a segurança além dos perímetros de suas bases, mas também os governos locais da província entraram em colapso e o fraco governo central quase não tinha presença. Em 28 de novembro de 2006, outra parte do relatório de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais foi publicado pelo The Washington Post, que disse que as forças dos Estados Unidos não poderiam esmagar a insurgência no oeste do Iraque nem combater a crescente popularidade da rede terrorista Al-Qaeda na área. De acordo com o relatório, a situação social e política se deteriorou a tal ponto que as tropas americanas e iraquianas não são mais capazes de derrotar militarmente a insurgência em Al-Anbar. O relatório descreve a Al-Qaeda no Iraque como a organização dominante de influência na província, mais importante do que as autoridades locais, o governo iraquiano e as tropas dos Estados Unidos em sua capacidade de controlar a vida cotidiana do sunita médio. Operação Squeeze Play. Os insurgentes ainda permaneciam bem entrincheirados na cidade, com as forças da coalizão continuando as operações de combate ao longo de novembro e dezembro. Em 28 de novembro de 2006, 6 civis, incluindo 5 meninas iraquianas, foram mortos quando um tanque dos Estados Unidos disparou contra um prédio de onde 2 insurgentes disparavam contra soldados americanos. Em 1º de dezembro de 2006, uma força-tarefa de 900 homens centrada em torno do 1º Batalhão,
37º Regimento Blindado lançou uma operação de um mês conhecida como Operação Squeeze Play visando o 2º Distrito de Oficiais, no centro de Ramadi. Em 6 de dezembro, 6 soldados americanos foram mortos em intensos combates de rua. 3 deles, 2 soldados e um fuzileiro naval, foram mortos em uma área do oeste de Ramadi controlada pela tribo Abu Alvan, que estava alinhada com o movimento Despertar. De acordo com o coronel McFarlane, a tribo viu os assassinatos como um ataque pessoal dos insurgentes contra sua tribo e matou ou capturou todos os insurgentes envolvidos no ataque em 10 dias. Até o final da operação, em 14 de janeiro de 2007, as forças americanas haviam matado 44 insurgentes e capturado outros 172. 4 delegacias adicionais foram criadas durante a operação, o que elevou o total para 14. Força de Reserva de Fuzileiros Navais empenhada. Em meados de novembro de 2006, 2.200 fuzileiros navais da 15ª Unidade Expedicionária da Marinha, 15ª MEU, uma força de reserva em navios no Golfo Pérsico, foram enviados para o Anbar como reforços. Esta força incluía membros do Batalhão Lendintim 2º Batalhão, 4º Regimento de Fuzileiros Navais que foram enviados pelo General Abizaid para ajudar nos combates em Ramadi. Em janeiro de 2007, como parte do aumento de tropas dos Estados Unidos no Iraque, 4.000 fuzileiros navais em Al-Anbar tiveram sua turnê estendida por 45 dias. A ordem incluía o 15º MEU e o 1º Batalhão, o 6º Regimento de Fuzileiros Navais lutando em Ramadi, bem como o 3º Batalhão, 4º Regimento de Fuzileiros Navais lutando em outros lugares em Al-Anbar. 1ª Brigada, 9º Regimento de Infantaria, conhecido como Regimento Manchu, Operação Murfreesboro e Ramadi Oriental. Insurgentes capturados. Esta operação foi um dos combates finais da Batalha de Ramadi em 2006. Nos primeiros meses de 2007, a Força-Tarefa 19, composta pelo 1º Batalhão, 9º Regimento de Infantaria, parte da 2ª Divisão de Infantaria, com apoio dos principais tanques de batalha Abrams do 3º Batalhão, 69º Regimento de Blindagem, CELS da Marinha, veículos de combate de infantaria Bradley e infantaria desmontada do 1º Batalhão, 26º Regimento de Infantaria, Companhia Charlie do 321º Batalhão de Engenheiros, a Companhia Lima do 3º Batalhão, 6º Regimento de Fuzileiros Navais. Soldados de infantaria da veterana 1ª Brigada do Exército Iraquiano, lançaram uma ofensiva em Ramadi Oriental chamada Operação Murfreesboro. A operação tinha como objetivo separar o distrito de Mauabé do resto de Ramadi, a fim de expulsar as forças da Al-Qaeda que operam com quase impunidade no local. A operação começou em 20 de fevereiro de 2007, quando tanques e veículos de combate de infantaria da 3ª Brigada, 69º Regimento de Blindagem e 1ª Brigada, 26ª de Infantaria montaram um cordão completo em torno do distrito de Mauabé, impedindo qualquer movimento dentro ou fora do bairro. Uma vez que isso estava em vigor, os soldados do 9º Regimento de Infantaria começaram a realizar operações de limpeza e ataques direcionados em busca de armas, dispositivos explosivos improvisados, combatentes inimigos e liderança de alto nível da Al-Qaeda no distrito de Mauabé e no distrito vizinho de Skan, apoiados pelos veículos blindados mencionados, helicópteros Apache e foguetes de longo alcance chamados GMLRS. Ao longo de fevereiro de 2007, houve mais de 40 combates separados com as forças da Al-Qaeda, 8 grandes depósitos de armas encontrados, mais de 20 dispositivos explosivos improvisados usados contra as forças dos Estados Unidos e do exército iraquiano, mais de 50 dispositivos explosivos improvisados localizados e descartados com segurança, 69 combatentes inimigos mortos em ação, 9 inimigos conhecidos feridos e 32 combatentes inimigos capturados.
Juntamente com o exército iraquiano, a força policial local começou a realizar patrulhas com apoio gradualmente reduzido das forças da coalizão. A Operação Murfreesboro é amplamente creditada por quebrar as costas da insurgência na província de Anbar, pois alimentou o incêndio do Despertar de Anbar, que viu quase toda a província de Anbar se voltar contra a insurgência, em favor do novo governo iraquiano em Bagdá. Juntamente com novos ganhos no recrutamento de líderes locais e milícias nas áreas circundantes, a província de Anbar exigiu muito pouca assistência durante o famoso surto que ocorreu no final de 2007. A melhoria foi tão grande que permitiu que a Força-Tarefa 19, agora operando sem o apoio blindado e mecanizado de que desfrutava no início de 2007, enviasse quase 70% de sua força para ajudar outras unidades a limpar a cidade de Taji, ao norte de Bagdá, em outubro de 2007. O 1º Batalhão, 9º Regimento de Infantaria recebeu a comenda da Unidade da Marinha por esta batalha e foi recomendado para um prêmio Unidade Valorosa. A Brigada Haider assume o controle de Ramadi. Em janeiro de 2007, a 1ª Brigada de Combate, 3ª Divisão de Infantaria, em sua terceira viagem ao Iraque, chegou a Ramadi e assumiu a responsabilidade da Brigada de McFarlane em 18 de fevereiro em uma cerimônia de transferência em Camp Ramadi. Durante a cerimônia, que contou com a presença do chefe Sattar, McFarlane disse que sua brigada perdeu 86 soldados, marinheiros e fuzileiros navais durante a campanha de 8 meses, embora a brigada tenha passado um total de quase 17 meses no Iraque. Em janeiro de 2007, Ramadi teve uma média de aproximadamente 35 ataques inimigos contra as forças dos Estados Unidos por dia. Após intensos combates ao longo de uma campanha de 8 semanas, que foi liderada por uma força-tarefa comandada pela 1ª Brigada, 3ª ID, também conhecida como Força-Tarefa Haider, os ataques na área de operações da brigada caíram para 1 ou 2 por dia dentro da cidade de Ramadi. Nos primeiros meses de 2007, o Batalhão de Blindagem 369, em conjunto com 2 batalhões de fuzileiros navais, juntamente com a Força-Tarefa Pacifinder, foi o grande responsável por proteger o Ramadi Sul e Central. Em agosto de 2007, Ramadi passou 80 dias consecutivos sem um único ataque às forças dos Estados Unidos e à 1ª Brigada. O 3º comandante da Divisão de Infantaria, Coronel John Carlton, declarou: "A Al-Qaeda é derrotada em Al-Anbar." No entanto, apesar da eficácia das 1º Brigadas, das 3º Divisões de Infantaria, os insurgentes continuaram a lançar ataques contra Ramadi e as áreas circundantes nas semanas e meses seguintes. Em 30 de junho de 2007, um grupo de entre 50 e 60 insurgentes que tentavam se infiltrar em Ramadi foram interceptados e destruídos, após uma dica de policiais iraquianos. Os insurgentes foram interceptados por elementos do 1º Batalhão, 77º Armadura a 30 de junho de 2007 e a 1 de julho de 2007 foram destruídos por elementos da Companhia Bravo, 2º Esquadrão, 1º Pelotão, 1ª Brigada, 18º Regimento de Infantaria. O primeiro dos 18º operava a partir do distrito de Tamen, no setor oeste de Ramadi. Essa era a minha área de atuação quando eu estava lá. Ao norte de Ramadi, elementos da 3ª Brigada, 69ª Blindagem, cujo quartel-general havia sido transferido para o norte de Ramadi, engajaram elementos da Al-Qaeda no Iraque que se refugiaram em áreas rurais ao norte da cidade. Após várias operações de contra-insurgência, o 3º do 69º Batalhão Blindado e o 1º Batalhão 8º de Fuzileiros Navais efetivamente removeram a Al-Qaeda no Iraque da grande província de Anbar. Em março de 2008, Ramadi, no Iraque, tornou-se uma cidade muito mais segura do que havia sido apenas um ano antes e o número de ataques inimigos na cidade havia caído drasticamente. Anos depois, em meados de 2012, Ramadi permanecia muito mais seguro do que estava desde 2003. Desenvolvimento da polícia iraquiana.
Uma grande falha nos esforços para tirar o controle de Ramadi da insurgência foi o fracasso da polícia iraquiana em combater efetivamente a insurgência. Como parte da estratégia de engajamento tribal, a Red Fars desenvolveu e implementou um plano para recrutar, treinar e empregar rapidamente policiais iraquianos nas ruas de Ramadi. O coronel McFarlane e o tenente-coronel James Lechner, vice-comandante da brigada, desenvolveram com sucesso um plano de recrutamento, treinamento e emprego da polícia iraquiana que foi implementado pela Companhia do Quartel-General, 2ª Brigada, 152º Regimento de Infantaria, mecanizado, uma unidade da Guarda Nacional do Exército que vivia em delegacias de polícia iraquianas e postos avançados de combate realizando patrulhas diárias e operações de limpeza com seus homólogos. A companhia sede da 2ª Brigada, 152º Regimentos de Infantaria, também conhecidos em Ramadi como o 152º, ou a companhia da equipe de transição da polícia forneceria à polícia iraquiana em Ramadi a liderança e a supervisão que se mostraram cruciais para restabelecer uma presença policial em Ramadi para garantir que as forças insurgentes não retornassem aos bairros que haviam sido protegidos. Consequentemente, o sucesso do programa da polícia iraquiana em Ramadi convenceu a população Ramadi de que seu governo poderia efetivamente prover suas necessidades de segurança, um elemento crítico para derrotar a insurgência. Os esforços da 152ª Companhia de Equipe de Transição de Polícia começaram em outubro de 2006 e continuariam com a saída de Red Fars e com o mandato de 1ª Brigada, 3ª Divisão de Infantaria até que a 152ª partisse em outubro de 2007. O 152º foi responsável por recrutar, treinar e conduzir patrulhas com centenas de policiais iraquianos, e abriu várias novas delegacias de polícia iraquianas na cidade de Ramadi. Ordem da Batalha. Forças Armadas dos Estados Unidos. Comando Conjunto de Operações Especiais. 1º Destacamento Operacional de Forças Especiais Delta. Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especial Naval. 2º Batalhão, 75º Rangers, Pelotão de Eco. 2º Batalhão, 75º Rangers, Pelotão Delta. Comando de Guerra Especial Naval. Equipe SEAL 3. Equipe SEAL 5. 101ª Divisão Aerotransportada. 1º Batalhão, 56º Regimento de Infantaria. 54º Batalhão de Engenharia, Força-Tarefa Daga, Alpha, Bravo e Charlie Company, Desobstrução de Rota e Reconhecimento. 1ª Divisão Blindada. 1º Batalhão, 6º de Infantaria. 2º Batalhão, 6º de Infantaria. 1º Batalhão, 35º Batalhão. 1º Batalhão 36º de Infantaria. 1º Batalhão 37º Blindagem. 2º Batalhão, 37º Batalhão. 2º Batalhão, 3º Batalhão de Artilharia de Campanha. 16º Batalhão de Engenharia. Companhia Alfa, 40º Batalhão de Engenharia. Companhia Charlie, 40º Batalhão de Engenharia. 46º Batalhão de Engenharia. 321º Batalhão de Engenharia, Força-Tarefa Desbravador, Desobstrução de Vias e Construção Horizontal. 51º Batalhão de Apoio Avançado. 47º Batalhão de Apoio Avançado. Grupo de Guerra Simétrica. HHC, 2º Batalhão, 152º Regimento de Infantaria, Companhia da Equipe de Transição Policial. BECO, 486º Batalhão de Assuntos Civis. 415º Batalhão de Inteligência Militar. 1ª Divisão de Infantaria. 1º Batalhão, 77º Batalhão. 1º Batalhão, 18º Regimento de Infantaria. 1º Batalhão, 26º Regimento de Infantaria Força-Tarefa 19.
2ª Divisão de Infantaria. 1º Batalhão 9º Regimento de Infantaria Força-Tarefa 19. Equipe de combate da 2ª Brigada, 28ª Divisão de Infantaria. Esta é a unidade para a qual fui designado. 3ª Divisão de Infantaria. 3º Batalhão, 69º Regimento de Blindagem Força-Tarefa 19. E Força Expedicionária de Fuzileiros Navais. Equipe de Combate Regimental 5. 2º Batalhão, 4º Fuzileiros Navais, 15º meu. 3º Batalhão, 5º Fuzileiros Navais. 1º Batalhão, 6º Fuzileiros Navais. 3º Batalhão, 7º Fuzileiros Navais. 1º Batalhão, 8º Fuzileiros Navais. 3º Batalhão, 8º Fuzileiros Navais. 2º Batalhão, 11º Fuzileiros Navais. 3º Batalhão, 11º Fuzileiros Navais. 3º Batalhão, 2º Fuzileiros Navais. Sede 10º Radar de Bateria de Balcão de Fuzileiros Navais Pelotão de Aquisição de Alvos. Esquadrão de Ataque Leve 269. 2ª Companhia de Ligação de Tiroteios Aeronavais. 1ª Companhia de Ligação de Tiroteio Aeronaval. 1º Batalhão de Rádio. 504ª Brigada de Inteligência Militar. 163º Batalhão de Inteligência Militar, Exploração Tática. Regimento de Logística de Combate 15. Departamento de Forças de Segurança de Defesa, Equipe de Resposta Tática. Comando de Assuntos Civis e Operações Psicológicas. Abelhas Marinhas da Marinha dos Estados Unidos. 9º Regimento de Construção Naval. Batalhão de Construção Naval Móvel 40. Batalhão de Construção Naval Móvel 74. Empresa B, 4ª ABN USMC. 391º Esquadrão de Caça. Iraque Exército Iraquiano. 1ª Brigada, 1ª Divisão do Exército Iraquiano. 1ª Brigada, 7ª Divisão do Exército Iraquiano. In the cold, cold glen, where the foe many men have gone, lay me down in the cold, cold glen. Many men have gone. When they come, I will stand my ground, stand my ground. I'll never be afraid. Thoughts of him take away my fear, sweat and blood hide my veil
tear. Eens a year, say a prayer for me. Close your eyes and remember me. Ne'er more shall I see the sun, for I fell to a German's gun. Lay me down in the cold cauldron, where a foe many more have gone. Lay me down in the cold cauldron, where a foe many more have gone. Where a foe many more have gone.